O cheiro de terra seca e desespero pairava sobre a pequena fazenda de Arthur. Cada grão de poeira que o vento levantava parecia sussurrar sobre as dívidas acumuladas, sobre a seca que castigava a colheita pelo terceiro ano consecutivo e sobre o olhar triste de sua filha de 8 anos, Lily, que parecia entender o peso do mundo nos ombros do pai. Foi nesse cenário de desolação que Arthur tomou a decisão que selaria seu destino. No leilão da cidade vizinha, em meio aos murmúrios de pena e zombaria dos outros fazendeiros, ele usou o último dinheiro que a família possuía para arrematar um monstro de ferro e ferrugem, uma colheitadeira Massey Ferguson modelo 165, tão antiga que parecia um fóssil de uma era esquecida. Os outros agricultores, com suas máquinas reluzentes financiadas em dezenas de parcelas, balançavam a cabeça. Eles viam um homem quebrado comprando um pedaço de sucata, um último ato de loucura antes da falência inevitável. Mas para Arthur, aquela máquina era a única centelha de esperança num horizonte de escuridão. Ele a comprou de um espólio, pertencente a um velho recluso chamado Silas, que havia falecido sem deixar herdeiros, um homem conhecido por sua excentricidade e por nunca falar com ninguém. O transporte da colheitadeira foi uma saga em si mesma. O motor engasgava e morria a cada poucos quilômetros, soltando uma fumaça preta e doentia que parecia um presságio. Arthur passou 2 dias na estrada, dormindo na cabine desconfortável, sentindo o frio do metal contra seus ossos cansados, movido a café ralo e uma teimosia que beirava a insanidade. Quando finalmente chegou à sua propriedade, o sol poente pintava o céu de laranja e roxo, um espetáculo de beleza que contrastava brutalmente com o estado de sua nova aquisição. Lily correu ao seu encontro, os olhos brilhando de uma mistura de curiosidade e preocupação. Ela viu a máquina, uma carcaça de metal desbotado, e sorriu com a inocência que só uma criança possui. Para ela, não era um monte de ferrugem, mas um gigante adormecido que seu pai, o herói de sua vida, iria despertar. Os dias que se seguiram foram uma batalha. Arthur mergulhou no coração da máquina, suas mãos, antes calejadas pelo cabo da enxada, agora estavam permanentemente manchadas de graxa e óleo. Cada parafuso emperrado era um teste à sua paciência, cada peça quebrada uma facada em seu orçamento inexistente. Ele trabalhava do amanhecer ao anoitecer, sob o sol impiedoso, ignorando a fome e o cansaço. Os vizinhos passavam pela estrada de terra, diminuíam a velocidade de suas caminhonetes e o observavam com uma mistura de pena e desprezo. Ele ouvia seus comentários levados pelo vento, palavras como coitado, delírio, já era. Mas Arthur não desistia. Ele havia prometido a Lily que eles não perderiam a fazenda, a terra que pertencera a seu avô e ao pai de seu avô. Aquela promessa era o combustível que o mantinha de pé. Após uma semana de trabalho incessante, ele havia conseguido consertar o motor, remendar as correias e desentortar o que parecia impossível. A máquina finalmente tossiu, engasgou e, com um estrondo que assustou os pássaros nas árvores, voltou à vida. Um sorriso cansado, o primeiro em muitos meses, brotou no rosto de Arthur. Ele sentiu um calor no peito, uma sensação de vitória que era quase avassaladora. Era hora de testá-la. Ele precisava de diesel, mas antes queria ter certeza de que o tanque não tinha furos ou sujeira acumulada ao longo de décadas de abandono. Era um tanque enorme, cilíndrico, capaz de armazenar centenas de litros. Ele abriu a tampa, sentindo o cheiro forte e antigo de combustível velho. Com uma mangueira, começou a drenar o lodo escuro que restava no fundo. O líquido saía devagar, espesso e sujo. Ele estava quase terminando, o sol já se pondo e lançando longas sombras pelo pátio, quando ouviu um som. Não era o som de líquido, mas um baque metálico, abafado pelo resíduo de diesel. Um som que não deveria estar ali. Curioso, ele enfiou o braço no bocal do tanque, a escuridão fria e oleosa engolindo sua mão. Ele tateou o fundo, sentindo o metal áspero, até que seus dedos tocaram algo diferente. Era liso, retangular e pesado. Não era parte da máquina. Com o coração começando a bater mais rápido, ele manobrou o objeto estranho em direção à abertura. Exigiu força e jeito, a boca do tanque era apertada. Finalmente, com um último esforço, ele o puxou para fora. Sob a luz fraca do crepúsculo, ele olhou para o que tinha em mãos. Era uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, selada com solda e coberta por uma camada espessa de graxa e sujeira, como se tivesse sido deliberadamente escondida. O peso era considerável. A mente de Arthur disparou. O velho Silas. O recluso.
O que ele esconderia dentro do tanque de combustível de uma colheitadeira? Dinheiro? Joias? Um tesouro que resolveria todos os seus problemas? A adrenalina percorreu seu corpo, afastando todo o cansaço. Com as mãos trêmulas, ele levou a caixa para o seu celeiro, longe de olhares curiosos. Ele a colocou sobre a bancada de madeira e pegou um martelo e uma talhadeira. A primeira batida ecoou pelo silêncio do celeiro. A solda era antiga, mas resistente. Ele bateu de novo e de novo, o som metálico cortando a noite. Lily apareceu na porta do celeiro, com seu pijama de ursinhos, os olhos sonolentos. Ela viu a caixa, a excitação no rosto do pai, e a sonolência deu lugar à curiosidade. Ela se aproximou em silêncio e ficou ao seu lado, segurando a barra de sua camisa suja. Finalmente, com um estalo alto, a tampa cedeu. Arthur largou as ferramentas, a respiração suspensa. Ele e Lily se inclinaram sobre a caixa. Com cuidado, ele levantou a tampa de metal. Seus olhos se arregalaram, mas não com a visão de notas de dinheiro ou ouro brilhante. O que estava dentro da caixa era muito mais inesperado e infinitamente mais chocante. Não havia fortuna ali, pelo menos não do tipo que ele esperava. A caixa estava forrada com um veludo vermelho desbotado, e sobre ele repousava um único objeto, um diário antigo com capa de couro, amarrado com uma fita de seda. Ao lado do diário, havia um pequeno cacho de cabelo loiro, preservado como uma relíquia, e uma fotografia em preto e branco, já amarelada pelo tempo. A foto mostrava uma mulher jovem, de sorriso radiante e olhos que pareciam conter uma alegria contagiante. Arthur nunca a tinha visto na vida. Mas o verdadeiro choque veio quando ele pegou a fotografia para olhar mais de perto. No verso, com uma caligrafia delicada, havia uma inscrição. Não era um nome, nem uma data. Eram apenas 3 palavras, palavras que fizeram o sangue de Arthur gelar e o chão parecer desaparecer sob seus pés. As palavras eram: "Me perdoe, filho." Arthur cambaleou para trás, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro desesperado. Ele olhou para o diário, para o cacho de cabelo, para a mulher na foto, e depois para sua filha, Lily, que o olhava sem entender. Como aquilo era possível? O velho Silas era um recluso, nunca se casou, nunca teve filhos, todos na cidade sabiam disso. No entanto, aquela caixa, escondida por décadas no coração de sua máquina, contava uma história diferente, uma história que o envolvia de uma forma que ele não conseguia compreender. Naquele momento, Arthur percebeu que não havia encontrado uma solução para seus problemas financeiros. Ele havia desenterrado um segredo profundo e perigoso, um mistério que estava entrelaçado com o passado de sua própria família de uma maneira que ele jamais poderia ter imaginado. E ele tinha a terrível sensação de que, ao abrir aquela caixa, havia despertado algo que deveria ter permanecido adormecido para sempre. O barulho de um carro se aproximando lentamente pela estrada de terra o tirou de seu transe. As luzes dos faróis varreram a entrada do celeiro, fazendo-o recuar para as sombras, puxando Lily consigo e cobrindo a caixa instintivamente. Não era um vizinho. O carro era um sedã preto e caro, do tipo que nunca se via naquela região esquecida pelo tempo. O veículo parou em frente à sua propriedade, o motor ainda ligado, um ronronar ameaçador no silêncio da noite. A porta não se abriu. Ninguém saiu. O carro apenas ficou ali, um predador escuro observando sua presa, os faróis fixos em seu celeiro, como 2 olhos vigilantes que sabiam exatamente o que ele havia acabado de encontrar. O coração de Arthur batia descontrolado, um tambor frenético em seus ouvidos, enquanto ele permanecia encolhido na penumbra do celeiro. Ele segurava Lily com força, a mão sobre a boca dela para abafar qualquer som, o corpo pequeno e trêmulo contra o seu. O ronronar do motor do sedã preto era o único som na noite, uma vibração grave que parecia penetrar o chão e subir por seus pés. Os segundos se arrastavam como horas. O carro não se movia. Os faróis eram como os olhos de uma fera paciente, esperando o momento certo para atacar. Arthur tentava entender. Como? Como alguém poderia saber da caixa tão rapidamente? Fazia menos de 1 hora que ele a havia encontrado. A não ser que não fosse sobre a caixa. A não ser que eles estivessem vigiando a colheitadeira o tempo todo, esperando que alguém a comprasse, que alguém a consertasse, que alguém finalmente descobrisse o seu segredo. O velho Silas não estava morto há tanto tempo assim. Talvez eles estivessem esperando por isso, pela venda de seus bens.
O clique metálico de uma porta de carro se abrindo cortou o ar e Arthur prendeu a respiração. Uma silhueta se materializou na luz dos faróis. Era um homem alto, vestindo um terno escuro que parecia absorver a luz. Ele se moveu com uma calma perturbadora, seus sapatos caros mal fazendo barulho na terra seca. Ele não invadiu a propriedade, apenas caminhou até a cerca de arame farpado que separava a fazenda da estrada. Ele parou ali, as mãos nos bolsos, e sua voz, quando falou, era suave, mas carregava um peso que a fazia ecoar no silêncio. Ele não gritou, mas Arthur o ouviu perfeitamente. Ele não usou o nome de Arthur. Ele disse: "Olá. Estou falando com o novo proprietário da colheitadeira do velho Silas." Arthur permaneceu imóvel, o corpo rígido como uma estátua. Responder seria confirmar. Ficar em silêncio era inútil, ele sabia que o homem o via. O homem esperou um momento e depois continuou, o tom ainda perigosamente calmo. Máquinas antigas são fascinantes. Às vezes, elas guardam pequenas surpresas. Peças esquecidas, compartimentos secretos. Coisas que o dono original pode ter perdido. Estamos no negócio de recuperar itens perdidos. A oferta veio em seguida, suave como seda e afiada como navalha. Eu vou ser direto. Nós queremos comprar a máquina de você. Pagaremos 10 vezes o que você pagou por ela no leilão. $20.000. Em dinheiro. Agora mesmo. $20.000. A quantia atingiu Arthur como uma onda. Resolveria tudo. Pagaria o banco, compraria sementes para a próxima estação, consertaria o telhado, compraria roupas novas para Lily. Seria o fim de todas as suas preocupações. Ele só precisava entregar a máquina. E a caixa? Era óbvio que a caixa era o que eles queriam. Mas ao olhar para a foto da mulher sorridente, ao ler as palavras no verso, ele sentiu algo mais forte que o desespero financeiro. Sentiu que estava segurando a vida de alguém em suas mãos, uma história que havia sido enterrada à força. Com Lily ainda aninhada contra ele, Arthur deu um passo à frente, saindo das sombras mais profundas. Sua voz saiu rouca. Não sei do que você está falando. É só uma colheitadeira velha. Eu a comprei para trabalhar na terra. O homem no escuro sorriu, um brilho de dentes brancos na noite. O sorriso não alcançou seus olhos. Entendo. Você é um homem trabalhador, honesto. Mas deixe-me dar um conselho. Algumas coisas não valem o problema que trazem. Algumas histórias são como ninhos de vespas. É melhor não mexer. Pense na sua filha. Ele olhou diretamente para onde Lily estava, embora mal pudesse vê-la. Foi uma ameaça clara, inconfundível. O sangue de Arthur ferveu e gelou ao mesmo tempo. Ele puxou Lily mais para trás. A fazenda não está à venda. E a colheitadeira também não. Por favor, vá embora. O homem ficou em silêncio por um longo momento, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Muito bem. Mas nossa oferta permanece de pé. Quando você se cansar de brincar de detetive e perceber que está se afogando, saberá onde nos encontrar. Ou melhor, nós saberemos onde te encontrar. Ele se virou lentamente, voltou para o carro com a mesma calma deliberada e entrou. A porta se fechou com um baque surdo e final. O sedã preto deu a ré, virou e acelerou pela estrada de terra, desaparecendo em uma nuvem de poeira e deixando para trás um silêncio ainda mais pesado e ameaçador do que antes. Arthur ficou ali por muito tempo, o corpo tremendo, até ter certeza de que eles haviam ido embora. Ele levou Lily de volta para casa, o coração ainda disparado. Ela estava assustada. Ele a colocou na cama, inventou uma história sobre um homem perdido procurando informações e cantou sua canção de ninar favorita até que seus olhos se fechassem e sua respiração se acalmasse. Ele a beijou na testa, o amor por ela uma dor física em seu peito, misturado com um medo paralisante pelo perigo que ele havia acabado de convidar para suas vidas. Então, ele voltou ao celeiro. A caixa o esperava sobre a bancada, um segredo que agora pulsava com uma energia perigosa. A necessidade de respostas era uma febre em sua mente. Ele se sentou no caixote de madeira, pegou o diário de capa de couro e, sob a luz solitária de uma lâmpada, começou a ler. A caligrafia era elegante, fluida, a de uma jovem com o coração cheio de sonhos. O nome na primeira página era Helena. As primeiras páginas eram um turbilhão de amor secreto. Helena escrevia sobre um jovem chamado Richard,
o filho de uma família incrivelmente rica e poderosa da capital, cuja influência se estendia por todo o estado. Eles se conheceram durante um verão em que a família dele tinha uma casa de campo na região. Foi um romance proibido, o herdeiro de um império e uma simples garota do campo. Eles se encontravam em segredo, sob o manto das estrelas, cheios de promessas e planos para um futuro que parecia impossível. Arthur lia, o coração apertado. Ele sentia a alegria e a esperança de Helena saltando das páginas. Mas então, o tom do diário mudou. A alegria deu lugar à ansiedade, a esperança à apreensão. Helena descobriu que estava grávida. Quando ela contou a Richard, a reação dele foi de pânico. Sua família, especialmente seu pai, um patriarca frio e controlador, jamais aceitaria. O diário então se tornou uma crônica de medo. A família de Richard descobriu. Eles não vieram com ofertas, mas com ameaças. O pai de Richard, a quem ela se referia apenas como o velho, a confrontou. Ele a chamou de aproveitadora, uma mancha na reputação de sua família. Ele exigiu que ela desaparecesse, que terminasse a gravidez. Ela recusou. E então, seu mundo desmoronou. Richard, o amor de sua vida, foi enviado para o exterior, efetivamente sequestrado por sua própria família. As cartas dela não eram respondidas. Ela estava sozinha, grávida e aterrorizada. Foi quando um novo nome apareceu no diário, Silas. Ele era um jovem que trabalhava na fazenda onde os pais de Helena moravam. Um homem quieto, forte e gentil. Ele a via chorando em segredo, via o medo em seus olhos. E, sem pedir nada em troca, ele se tornou seu protetor. Quando os pais de Helena, cedendo à pressão e ao dinheiro da família de Richard, a expulsaram de casa, foi Silas quem a levou embora, a escondeu em sua pequena e isolada propriedade, a mesma que Arthur agora conhecia como a fazenda do velho recluso. As páginas seguintes descreviam o nascimento de uma criança. Um menino. Helena escreveu sobre o amor avassalador que sentiu ao segurar seu filho pela primeira vez, um amor que era sua única força em um mundo que a havia rejeitado. Ela escreveu: Eu o chamei de Arthur, porque significa nobre e corajoso, e eu sei que ele será. Meu pequeno Arthur. A lâmpada pareceu piscar. O mundo de Arthur se inclinou em seu eixo. Ele largou o diário como se ele o tivesse queimado. Arthur. Seu nome. A mulher na foto, Helena, era sua mãe. Ele não era um órfão de um acidente de carro. Ele era o filho secreto de um homem rico e poderoso, e uma mãe que fora forçada a escondê-lo. Silas não era apenas o vizinho excêntrico. Ele era o homem que o salvara. A história que lhe contaram durante toda a sua vida no orfanato era uma mentira, uma fachada construída para escondê-lo. As últimas entradas do diário eram quase ilegíveis, as palavras borradas pelas lágrimas e escritas com uma mão trêmula. Helena escrevia que eles a haviam encontrado. Os homens do velho. Eles estavam vigiando a casa de Silas. Ela sabia que não tinha muito tempo. Ela escreveu sobre um plano desesperado, uma última chance de garantir que seu filho sobrevivesse. Ela mencionou um lugar. O velho carvalho perto do riacho que sussurra. Silas me fez uma promessa. Ele o manterá seguro. Ele entregará esta caixa a você um dia, meu filho, para que você saiba que não foi abandonado. Você foi amado, mais do que a própria vida. O diário terminava abruptamente. As últimas páginas haviam sido arrancadas. O que aconteceu com Helena? O que era a promessa de Silas? O riacho que sussurra. Arthur conhecia aquele lugar. Ficava nos limites de sua propriedade, um pequeno riacho que serpenteava por entre as árvores, e havia um carvalho antigo, maciço, cujas folhas pareciam sussurrar com a brisa. Um lugar onde ele brincava quando era menino, sem nunca saber de sua importância. Uma fúria fria começou a substituir o choque e a dor. Uma fúria contra a família que destruiu sua mãe, contra o pai que o abandonou, contra as mentiras que definiram sua vida. Ele precisava saber o resto. Precisava encontrar o que quer que Silas e Helena tivessem escondido sob o velho carvalho. Ignorando a hora tardia e o perigo que ele sabia estar à espreita, Arthur pegou uma pá e uma lanterna. Ele saiu do celeiro e se dirigiu para a escuridão da floresta que cercava sua fazenda. A lua estava escondida atrás das nuvens, e a luz de sua lanterna era um feixe solitário dançando sobre as árvores e raízes. O ar estava parado e pesado. Enquanto caminhava,
O som de seus próprios passos parecia alto demais. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, a sensação inconfundível de que não estava sozinho. Os pelos de sua nuca se eriçaram. Ele parou, desligando a lanterna e mergulhando na escuridão total, aguçando os ouvidos. Silêncio. E então, ele ouviu o estalo inconfundível de um galho seco se quebrando sob o peso de um pé. O som veio de trás dele, não muito longe. Alguém o estava seguindo. Os homens do sedã preto não haviam ido embora. Eles estavam ali, nas sombras, observando, esperando. E ele estava caminhando diretamente para o que quer que eles estivessem protegendo com tanto afinco. A floresta, que antes era seu playground de infância, agora parecia uma armadilha mortal. A escuridão da floresta engoliu a luz da lanterna no instante em que Arthur a apagou. O breu era total, desorientador. Por um segundo, ele foi apenas um par de pulmões ofegantes e um coração desgovernado. Mas então, seus outros sentidos, aguçados por uma vida inteira passada ao ar livre, assumiram o controle. Ele sentiu a brisa fria em seu rosto, indicando a direção do riacho. Ouviu o farfalhar das folhas, distinguindo o som do vento do som de um passo humano. E o cheiro da terra úmida e do musgo era tão familiar quanto o de sua própria casa. O estalo do galho o havia paralisado, mas agora, o medo se transformava em um instinto de sobrevivência afiado. Ele não era um soldado, nem um lutador. Era um fazendeiro. E aquela floresta era sua terra. Ele se abaixou, movendo-se em silêncio, não para longe de seus perseguidores, mas em um arco, circulando-os. Ele usou a cobertura de um emaranhado de samambaias e o tronco grosso de um pinheiro caído para se manter oculto. As vozes chegaram até ele, abafadas pela densidade da mata, mas claras o suficiente. Eram 2 homens. Um deles, a voz suave e controlada do homem do sedã, estava irritado. Ele deveria estar aqui em algum lugar. O velho foi claro: se o fazendeiro comprasse a máquina, ele eventualmente encontraria o rastro. A outra voz era mais grave, mais bruta. Talvez devêssemos ter pego a caixa dele na fazenda. Teria sido mais fácil. Não, respondeu a primeira voz, o tom cortante. As ordens eram para observar. O velho quer o pacote completo, não apenas a primeira parte. Ele quer o que Silas enterrou. A apólice de seguro. Encontrem-no. Agora. Arthur sentiu um calafrio. Apólice de seguro. Aquilo soava muito mais sinistro do que um diário. Silas não havia apenas deixado uma história para trás, ele havia deixado uma arma. E Arthur estava caminhando diretamente para ela. Ele continuou seu avanço silencioso, usando seu conhecimento do terreno para se mover como um fantasma. Ele sabia qual galho iria estalar, qual pedra estava solta. Seus perseguidores, em contraste, eram barulhentos, amaldiçoando os espinhos e os galhos que arranhavam seus ternos caros. O som do riacho que sussurra ficou mais alto, um guia na escuridão. Arthur o alcançou e, sem hesitar, entrou na água gelada. Ele caminhou rio acima, a correnteza puxando suas calças, a água abafando completamente o som de seus passos. Era uma tática antiga, uma que seu avô lhe ensinara para rastrear veados. Ele esperava que funcionasse com lobos em pele de cordeiro. Depois de uns 50 metros, ele saiu da água, do outro lado do riacho, e continuou em direção ao seu objetivo. Ele os tinha despistado, pelo menos por enquanto. E então ele o viu. O grande carvalho. Era ainda maior do que ele se lembrava, um gigante ancião com galhos que se estendiam como braços abertos contra o céu nublado. Vê-lo agora, sabendo de sua importância, era como olhar para um monumento sagrado. Ele se aproximou, o coração batendo uma estranha melodia de medo e reverência. Onde cavar? A base da árvore era uma massa de raízes grossas e expostas. Cavar ali seria impossível. Tinha que haver um sinal, algo que apenas alguém que conhecesse a história procuraria. Ele se lembrou do pequeno pássaro de madeira que estava na caixa com o diário. Uma lembrança, um símbolo. Ele começou a examinar as raízes da árvore, passando as mãos trêmulas sobre a casca áspera. E então, ele encontrou. Em uma das raízes mais grossas, do lado que ficava de frente para o riacho, havia uma pequena anomalia. Não era natural. Era uma escultura, desgastada pelo tempo e quase coberta de musgo, mas inconfundível. Era a silhueta de um pássaro em pleno voo, idêntica à peça de madeira. Era ali.
Sem perder um segundo, Arthur cravou a pá na terra macia ao lado da raiz marcada. A escavação era desesperada, impulsionada pela adrenalina. A cada pá de terra que ele jogava para o lado, ele esperava ouvir os passos de seus perseguidores. A pá bateu em algo duro com um baque surdo. Não era uma pedra. Ele se ajoelhou, cavando com as mãos, afastando a terra úmida. Era outra caixa de metal, semelhante à primeira, mas maior e parecendo mais pesada. Estava envolta em lona alcatroada para protegê-la da umidade. No momento em que seus dedos tocaram o metal frio da caixa, um feixe de luz ofuscante o atingiu no rosto. Acabou a brincadeira, fazendeiro. A voz suave veio da escuridão atrás da luz. Arthur se virou, protegendo os olhos, o coração despencando. Os dois homens estavam ali, a menos de 10 metros de distância. O homem do terno, a quem Arthur agora pensava como Marcos, segurava a lanterna. O outro, um brutamontes com o rosto de um pugilista, segurava uma arma, apontada diretamente para o peito de Arthur. Chega de correr. Apenas nos dê a caixa e você poderá voltar a cuidar da sua filha, disse Marcos. O lembrete de Lily foi como um soco no estômago. Mas a menção dela também acendeu uma centelha de desafio em Arthur. Ele se levantou lentamente, colocando-se entre os homens e a caixa desenterrada. Ele pensou em sua mãe, Helena, e na coragem que ela deve ter tido para enfrentar essa mesma escuridão. Esta caixa pertence a mim. Pertence à minha família. Marcos soltou uma risada curta e sem humor. Você não tem ideia do que é família, meu amigo. Você é apenas um acidente, um erro que deveria ter sido apagado há 30 anos. Dê-nos a caixa. A raiva superou o medo de Arthur. Ele agarrou o cabo da pá com força. Vocês terão que tirá-la de mim. O brutamontes deu um passo à frente, erguendo a arma, mas Marcos levantou a mão para detê-lo. Paciência, Bruno. Ele só precisa de um pouco de contexto. Marcos deu um passo à frente, o feixe da lanterna iluminando seu próprio rosto. Era um rosto bonito, mas frio, com olhos que não mostravam nada além de cálculo. Você acha que está defendendo o legado de sua mãe, não é? A pobre e inocente garota do campo seduzida e abandonada. É uma história comovente. Mas está incompleta. Você sabe o nome do seu pai? Arthur permaneceu em silêncio, o maxilar cerrado. O nome dele é Richard. Richard Davenport. Meu irmão mais velho, disse Marcos, e a revelação atingiu Arthur com a força de um raio. Este homem na sua frente era seu tio. E o homem que o perseguia, o que queria apagá-lo da existência, era seu próprio avô. O velho. O patriarca da família Davenport. Mas aqui está a parte que você não sabe, continuou Marcos, saboreando cada palavra. Richard nunca abandonou sua mãe. Ele a amava. Quando nosso pai o mandou para o exterior, ele lutou para voltar. Quando descobriu o que nosso pai havia feito, que ele havia forçado Helena a fugir, ele passou o resto da vida procurando por ela. E por você. Ele desafiou nosso pai, foi deserdado, perdeu tudo. Ele está procurando por você há 30 anos, Arthur. Ele não é o monstro desta história. Ele é apenas mais uma das vítimas de nosso pai. A revelação abalou o mundo de Arthur mais uma vez. Seu pai não o abandonou. Ele o procurava. A narrativa de sua vida, a de um filho abandonado, estava errada. Ele era um filho procurado. A caixa, disse Marcos, a voz agora dura e impaciente. Nosso pai acredita que ela contém provas das ameaças que ele fez, coisas que poderiam arruiná-lo. Richard acredita que ela contém a última carta de sua mãe, algo que poderia levá-lo até você. Mas para mim, ela é a alavancagem que preciso para derrubar os dois e assumir o controle de tudo. Então, pela última vez, me dê a caixa. Arthur olhou para seu tio, um homem consumido pela ganância, e para o brutamontes, Bruno, e soube que não tinha saída. Ele estava prestes a ceder, pensando que talvez entregar a caixa fosse a única maneira de manter Lily segura. Quando um novo som cortou a tensão. Foi o clique distinto de uma trava de segurança de um rifle sendo desativada. Isso já foi longe o suficiente, rapazes. Uma nova voz, calma e carregada de autoridade, veio da escuridão atrás dos homens de Davenport. Todos se viraram. Emergindo das árvores, segurando um rifle de caça com uma facilidade que desmentia sua aparência, estava o xerife Brody. Arthur o conhecia a vida toda.
Brody era uma figura constante na cidade, um homem que parecia passar mais tempo tomando café na lanchonete do que combatendo o crime. Ele era visto como um sujeito lento, um pouco preguiçoso, parte da paisagem sonolenta da cidade. Mas o homem que estava ali agora não era esse. Seus olhos, geralmente semicerrados e divertidos, estavam focados e frios como gelo. Seu corpo, geralmente relaxado, estava tenso e pronto para ação. Xerife, disse Marcos, recuperando-se rapidamente da surpresa. Que coincidência encontrá-lo aqui. Não se preocupe, estamos apenas resolvendo um mal-entendido de família. Não há coincidências esta noite, Marcos, disse Brody, dando um passo à frente para que a luz o iluminasse. Eu fiz uma promessa a um velho amigo há muito tempo. Prometi que ficaria de olho no filho de Helena. E prometi que, se algum abutre da cidade grande como você aparecesse, eu o mandaria de volta com as penas arrancadas. Silas te mandou? Perguntou Arthur, atônito. Brody olhou para Arthur, e pela primeira vez, Arthur viu um lampejo de calor nos olhos do xerife. Silas era um bom homem. Ele sabia que os Davenport nunca desistiriam. Ele me pediu para ser sua segunda apólice de seguro. Agora, larguem a arma e coloquem as mãos onde eu possa vê-las. A floresta ficou em silêncio por um momento tenso. Era um impasse. 3 lados. Arthur, com o prêmio que todos queriam a seus pés. Seu tio ganancioso e seu capanga armado. E o xerife do campo que acabará de se revelar um guardião secreto. Arthur percebeu, naquele instante, que a promessa de Silas não era apenas um objeto enterrado. Era um homem. Um protetor que o observava, em segredo, durante toda a sua vida, esperando o dia em que o passado finalmente viesse cobrar sua dívida. O dedo de Bruno no gatilho se contraiu. Os olhos de Marcos faiscaram de fúria. E o rifle de Brody permaneceu firme, apontado para o coração da escuridão que viera para destruir a vida de Arthur. A noite estava longe de terminar. O estalo do rifle do xerife Brody ecoou na clareira, um som final e absoluto que congelou a todos. Por um instante, o único movimento era a fumaça visível do cano da arma na luz fria da lanterna. Bruno, o capanga, permaneceu imóvel, a pistola ainda apontada para Arthur, seus olhos arregalados de surpresa, divididos entre o xerife e as ordens de seu chefe. Marcos, por outro lado, recuperou a compostura quase instantaneamente. Um sorriso lento e venenoso se espalhou por seu rosto. Xerife Brody. O cão de guarda adormecido da cidade. Eu deveria ter imaginado que Silas teria um plano de contingência. Ele era um camponês irritantemente meticuloso. Esta é a sua última chance, Marcos. Mande seu homem largar a arma, disse Brody, a voz firme como uma rocha. Vocês estão em meu condado, e aqui, a minha palavra é a lei. Marcos riu. Lei. A lei é um conceito flexível, xerife. Ela se curva ao poder e ao dinheiro, e minha família tem abundância de ambos. Você tem um rifle. Meu pai tem juízes e senadores no bolso. Faça as contas. O dedo de Bruno se contraiu. Foi o único aviso que Brody precisou. Em um movimento fluido e incrivelmente rápido que desmentia sua idade e sua aparência desleixada, o xerife mudou a mira e atirou. O som do tiro foi ensurdecedor. Não foi um tiro para matar. A bala atingiu a pistola na mão de Bruno com uma força tremenda, arrancando a arma de sua mão com um zumbido metálico e a enviando para a escuridão. Bruno gritou, mais de choque do que de dor, agarrando sua mão agora vazia e provavelmente quebrada. Antes que Marcos pudesse reagir, Brody avançou, usando o rifle como um ariete para empurrar Marcos para trás, fazendo-o tropeçar e cair. Brody então se moveu para Bruno, que ainda estava atordoado, e o subjugou com uma eficiência brutal, torcendo seu braço e colocando-o de joelhos. Acabou, Marcos, disse Brody, ofegante, mas no controle total da situação. O jogo de vocês chegou ao fim. Caído no chão, Marcos olhou para o xerife, depois para Arthur, que permanecia parado perto da caixa, o coração martelando contra as costelas. O rosto de Marcos não mostrava medo, apenas uma fúria calculista. Você cometeu um grande erro, xerife. E você? Ele cuspiu as palavras na direção de Arthur. Você acha que encontrou a verdade? Você não encontrou nada além de uma sentença de morte. Meu pai não é um homem que aceita a derrota. Ele não vai mandar apenas 2 homens da próxima vez. Ele vai queimar esta cidade até o chão para conseguir o que quer.
Ele vai transformar sua vida e a vida de todos que você conhece em um inferno. Com isso, ele fez um movimento repentino, não para atacar, mas para rolar para o lado, para a escuridão espessa onde as luzes das lanternas não alcançavam. Brody se virou para detê-lo, mas hesitou, não querendo deixar o Brutamontes ferido desacompanhado. Nesse breve momento de hesitação, Marcus desapareceu. Eles ouviram o som dele correndo pela mata, quebrando galhos, e então o som distante de um carro ligando e acelerando. Ele se foi. Brody amaldiçoou baixinho e terminou de amarrar as mãos de Bruno com um conjunto de algemas de plástico que tirou do bolso. Ele empurrou o homem para o chão. Ele não vai a lugar nenhum. A clareira ficou em silêncio, exceto pelo som do gemido de Bruno e da respiração pesada de Arthur. O perigo imediato havia passado, mas as palavras de Marcus pairavam no ar, uma promessa sombria. Arthur olhou para Brody, o homem que ele pensava conhecer, e viu um estranho. Como? Por quê? Silas e eu servimos juntos no exército, há muito tempo, disse Brody, como se lesse a mente de Arthur. Ele me salvou a vida. Eu devia a ele. Quando ele ficou doente, anos atrás, ele me procurou. Ele me contou toda a história. Helena, Richard, o velho Davenport. Ele me disse que havia escondido provas, a apólice de seguro dele, e que havia deixado a primeira caixa na colheitadeira, esperando que o destino levasse até você. Ele me fez prometer que, se algo acontecesse com ele, eu ficaria de olho em você. Eu me transferi para cá, aceitei o cargo de xerife. Ninguém nunca desconfia de um xerife de cidade pequena. Eu estava esperando, rezando para que esse dia nunca chegasse. A revelação era avassaladora. Sua vida inteira não havia sido um acidente, mas um segredo protegido por guardiões. Primeiro Silas, depois Brody. Ele olhou para a caixa a seus pés. Precisamos ver o que há aí dentro, disse Arthur, a voz firme pela primeira vez naquela noite. Precisamos saber contra o que estamos lutando. Brody concordou. Eles deixaram Bruno amarrado e seguro, chamando pelo rádio um de seus deputados de confiança para buscá-lo sem alarde. Então, Brody e Arthur carregaram a pesada caixa para fora da floresta, não para a fazenda vulnerável de Arthur, mas para o único lugar na cidade que poderia ser considerado uma fortaleza, a delegacia de polícia. O lugar era pequeno, cheirava a café velho e papelada. Brody trancou a porta da frente e fechou as persianas, criando um santuário privado. Ele pegou um pé de cabra no armário de provas e, com um esforço considerável, abriu a antiga e enferrujada caixa. O conteúdo não era nada do que Arthur poderia esperar. Não havia ouro, nem dinheiro. Havia documentos. Dezenas deles, todos meticulosamente organizados e embrulhados em plástico para protegê-los da umidade. Havia livros-caixa antigos que detalhavam transações financeiras ilegais do Império Davenport, mostrando uma longa história de suborno, extorsão e lavagem de dinheiro. Havia fotos do patriarca Davenport, um homem de aparência severa e olhos frios, ao lado de juízes, senadores e chefes de polícia, as imagens implicando uma rede de corrupção que se estendia até os mais altos níveis de poder. Havia uma declaração juramentada de Silas, detalhando as ameaças que ouviu o velho Davenport fazer contra Helena, descrevendo como ele a forçou a fugir e a abandonar seu filho. Era uma bomba-relógio, provas suficientes para desmantelar uma dinastia. Mas, para Arthur, o verdadeiro tesouro estava no fundo da caixa. Eram duas cartas, amarradas com uma fita desbotada. Uma era para Richard. A outra tinha seu nome, Arthur. Com as mãos trêmulas, ele abriu a carta destinada a ele. A caligrafia de sua mãe era a mesma do diário, mas agora parecia mais urgente, mais desesperada. Meu querido Arthur, se você está lendo isto, significa que Silas cumpriu sua promessa e que você está seguro. E significa que eu não estou com você. Não há um momento em que meu coração não doa com sua ausência. Eu quero que você saiba, acima de tudo, que você não foi abandonado. Você foi a luz da minha vida, minha maior alegria. Deixá-lo foi o ato mais difícil que já fiz, mas foi o único jeito de mantê-lo a salvo de seu avô. Ele é um homem cruel, que vê você não como um neto, mas como uma ameaça à sua linhagem, ao seu legado. Eu te amo, meu filho. Mais do que as palavras podem expressar. Eu rezo para que você cresça forte, gentil e corajoso. Viva uma vida plena, uma vida feliz. Não deixe que as sombras do passado definam seu futuro. Eu sempre estarei com você. Sua mãe que te ama, Helena.
Lágrimas escorriam pelo rosto de Arthur enquanto ele lia. Eram lágrimas de dor por uma vida que nunca teve, mas também de alívio. A ferida aberta em sua alma, a de ser um filho indesejado, finalmente começou a cicatrizar. Ele foi amado. E então ele viu um postscriptum no final da carta. Eles estão me levando embora. Para o sanatório das Montanhas do Norte, a propriedade da família. É um lugar para onde eles mandam as pessoas que querem esquecer. Não sei o que vai acontecer comigo, mas meu amor por você nunca morrerá. A esperança, frágil e perigosa, floresceu no peito de Arthur. Um sanatório. Um lugar físico. E se ela ainda estivesse lá? E se ela estivesse viva? Brody colocou a mão em seu ombro. O que vamos fazer, garoto? As palavras de Marcos ecoaram em sua mente. O perigo não havia acabado, estava apenas começando. Ele olhou para as provas espalhadas sobre a mesa, para a carta de sua mãe, para o rosto cansado, mas determinado, do xerife. Sua fazenda, sua filha, sua vida pacata, tudo isso havia acabado. Mas algo novo havia nascido em seu lugar, um propósito. Eu não vou mais me esconder, disse Arthur, a voz cheia de uma convicção que ele não sabia que possuía. Por 30 anos, minha família foi despedaçada pelo poder desse homem. Agora, vamos usar o poder dele contra ele. Vamos encontrar meu pai. E vamos trazer minha mãe para casa. Enquanto ele falava, o rádio do xerife na mesa ao lado estalou, a voz de seu vice soando tensa e cheia de pânico. Xerife, você precisa ver isso. Estou na entrada da cidade. Há carros, pelo menos uma dúzia deles. Sedãs pretos. Eles bloquearam a Rota 4. Ninguém entra, ninguém sai. Arthur caminhou até a janela da frente da delegacia e afastou cuidadosamente uma das lâminas da persiana. A rua principal da cidade estava escura e silenciosa. Mas então ele viu. Do outro lado da rua, estacionado na sombra de um prédio, estava um sedã preto, idêntico aos que o haviam perseguido. O motor estava desligado. As luzes estavam apagadas. Era apenas uma silhueta escura. Mas Arthur sabia, com uma certeza arrepiante, que havia homens lá dentro. Observando. Esperando. Eles não estavam mais na floresta. A caçada havia se transformado em um cerco. O exército de seu avô havia chegado, e a pequena cidade, sua casa, acabará de se tornar uma gaiola.